Olá pessoal, Felipe Fabri, zootecnista analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com o Scott para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje para a gente falar a respeito do mercado do boi gordo e também um pouquinho sobre o mercado de grãos, algumas perspectivas que a Conab apresentou ao longo dessa semana. Scott, começar com o senhor aqui rapidinho. O mercado do boi, enfim, encontrou firmeza? Pois é, bom, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei que horas que vocês vão assistir isso aqui. Mas sim, o mercado finalmente encontrou uma resistência, né? Não está caindo mais. E aquela coisa de sempre, né, Fábio? Quando o preço começa a subir no mercado, os vendedores, de maneira geral, ficam retraídos esperando por preços melhores. Então, a oferta já tinha diminuído e com a elevação de preço para comprar boiada, aí sim que os vendedores se retraíram. Lembrando que a gente está entre safra, agora um calor medonho, né? Finalmente a entre safra deu as caras, então é pouca oferta mesmo. Então a tendência é preço firme, até com algumas saltas aí pela frente. Exato, inclusive hoje em São Paulo, o mercado do boi gordo para uma sexta-feira pouco usual, a gente viu aí um mercado comprador, um mercado subindo as ofertas em R$5, tanto para o boi para mercado interno, que hoje está negociado a R$220, quanto para o boi China, que vai aí até os seus 225. E há já alguns sinais de compradores tendo que ofertar 230 por arroba para esse boi com 4 dentes, até 4 dentes, né, para exportação. Então, essa é a cotação São Paulo, viu, gente? Exato, exatamente. E aí, acompanhando São Paulo, outras praças pecuárias também acabaram ganhando firmeza ao redor do Brasil, e destaque a Mato Grosso do Sul, que tem sido uma das praças que, o que chega até nós, tem tido maior dificuldade com relação a oferta de boiadas nesse período agora de setembro. Vocês veem como o mercado muda, tá? O mercado está mudando do dia para a noite agora. Vinha numa toada que a gente não conseguia adivinhar o futuro, e agora de repente a gente está com numa escassez que a gente também continua não conseguindo adivinhar o futuro. Exatamente. Isso é que é legal no mercado pecuário. Escuta, como é que estão os grãos? Olha, quando a gente pega para analisar hoje a situação, é de preços menos pressionados, mesmo com o fim da colheita de segunda safra de milho. A gente viu preços ganhando firmeza no mercado brasileiro, cotação hoje em Campinas para o milho trabalhando mais próximo dos R$55, R$56 por saco. Esse preço chegou até os seus 48, 49 ao longo dessa safra 22, 23. E com relação à soja, hoje no Porto Paranaguá, a cotação mais próxima dos 150 a R$155 por saco. No ápice da safra, a gente viu a cotação chegando nos seus 130, 135. Esse movimento de firmeza ele vem muito pautado, principalmente em função do mercado externo. A gente viu um cenário na safra 23, 24 nos Estados Unidos bem pressionado ao longo desse período agora de maio até setembro. A colheita nos Estados Unidos começou agora. Já com perdas bem expressivas com relação à produtividade inicial, e isso acabou influenciando as cotações aqui no Brasil. E o comprador tem buscado mais os nossos grãos de maneira geral. Exportação de soja, exportação de milho estão com bons volumes sendo exportados ao longo desse mês de setembro. A expectativa é de um ano recorde tanto para o milho quanto para a soja em termos de exportação. E aí no caso do milho a gente tem um fator a mais que acaba pesando um pouco, que no caso a gente tem uma boa oferta aqui, e nos Estados Unidos os níveis do rio Mississippi eles estão em um nível tão baixo que coloca em risco a questão do frete por lá, e encarece o comprador internacional de buscar milho por lá, mesmo com a safra começando a ser colhida no mercado local. Então a gente pode ver um mercado mais firme para os próximos dias aqui no mercado brasileiro, e para o próximo ano safra, a expectativa da Conab é de redução com relação à produtividade e produção aqui no Brasil, apesar de um aumento de área. Tá? Nos Estados Unidos, diferentemente do que acontece no Brasil, o frete lá explodiu, subiu 10 vezes o frete pelo rio Mississippi, e não tem choro, porque a navegação fica mais devagar, mais perigosa, e o produtor paga por tudo isso. Então, esse é o quadro. Para quem importa milho dos Estados Unidos, certamente vai virar para o Brasil. Agora, você fez um texto que a gente já publicou, acho que esse foi até hoje que a gente divulgou, que você fez uma análise desse anúncio da Conab, né? Afinal, somando toda a produção de grãos, o Brasil vai continuar acima das 300 milhões de toneladas ou não?
Continua acima das 300 milhões de toneladas, mas a gente não supera as 320 milhões que nós produzimos nesse ano safra. O ano safra 22-23 foi marcado por condições climáticas que foram excepcionais e contribuíram com uma boa produção no Centro-Oeste, e isso elevou a produtividade em boa parte do Mato Grosso, Goiás e no Paraná também, que sofreu na temporada anterior, temporada 21-22, agora o Paraná viveu um momento melhor. Para o próximo ano safra, os modelos que estão sendo utilizados estão levando em consideração a produtividade, retirando essa superprodução, essa super safra vista em 22-23, porque foi algo fora de base com relação à produtividade. Então, por conta disso, até a Conab aposta em uma redução com relação a essa produção, mas é uma redução moderada. A gente vai ter aí cerca de 317 a 318 milhões de toneladas para o ano safra 23-24, se o clima contribuir. A gente tem alguns pontos de atenção com relação ao clima principalmente e olhando para o milho mais especificadamente. Bom, gente, vocês estão vendo aí, né? A gente está falando de grão, de boi, e é o clima que determina isso. A gente teve seca bíblica no Rio Grande do Sul, com quebra de produção, prejuízo para os produtores. A gente teve ciclones, vendavais. Essa é a produção agrícola. Agora, no Brasil ainda é peculiar, né? Além de a gente ter todos os acidentes naturais, a gente tem insegurança jurídica, como é que é? Marco temporal. Imposto, toda a invasão de terra. Olha, realmente a gente precisa tirar o chapéu para os produtores brasileiros, que só com as dificuldades naturais já é um desafio produzir. E a gente ainda cria dificuldade para os nossos próprios compatriotas, gerando cada vez mais incerteza. Uma hora a turma cansa, e aí vamos ver como é que fica a produção nacional, né? Lembrando que agora, dia 27, 28 e 29, a gente vai ter o nosso encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria, que acontece em Ribeirão Preto. Lá a gente vai falar um pouco de mercado, vai falar bastante de pastagem com os melhores peritos na área. A gente vai ter um dia dedicado à digitalização das propriedades rurais, que é uma tendência. E então também estou aqui com a camisa do Confina Brasil. Terminando esse evento, a gente vai para a última etapa, visitando o extremo sul do Brasil, e a gente encerra esse trabalho. Esse é o quarto ou quinto ano? O quarto ano de Confina Brasil, rodando o Brasil inteiro, literalmente de norte a sul, né? O pessoal esteve no Pará, passamos por Maranhão, e agora vamos visitar Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou seja, esse é um projeto de 5 anos, aliás. Todo mundo que trabalha no agro sabe que todos os planejamentos são de longo prazo, e esse projeto nosso termina o ano que vem, se Deus quiser, e a gente já começa outras atividades, pensando mais em grãos, continuando fazendo pecuária de corte. Aí o horizonte é infinito, né, Alfonso? Exatamente. Só lembrando, pessoal, Scott, eu comentei aqui do Paraná, mas o Paraná nós já visitamos na primeira rota. Então visitamos agora Rio Grande do Sul e Santa Catarina a partir do mês de outubro. Então fiquem aí conosco nas nossas redes sociais para acompanhar a visita do pessoal, porque é uma pecuária totalmente diferente do que nós temos no centro-norte do país, né? Agora a gente vai ver um pouquinho de pecuária de clima temperado, né? A gente já viu no Pantanal, já viu no Centro-Oeste, já viu na região amazônica, no semiárido brasileiro. Agora a gente vai lá para outro clima. É isso aí, pessoal. É isso aí, até a próxima. Até a próxima, um forte abraço e bons negócios.